realmente acabar com tudo, né, e matar todo mundo. E e é interessante isso que as estatísticas estão mostrando que está morrendo mais crianças do que adultos, né. Parece que está tendo um ataque quase que sistemático, né, não ou se não é sistemático, não é intencional, mas é totalmente desconsiderando completamente que existem crianças ali, né. E com isso acabam matando mesmo muitas crianças, né, ao ponto de ter mais vítimas crianças do que adultos, né. E estão falando até em genocídio, né, porque você quase que eliminando a possibilidade daquele povo se perpetuar, né, porque normalmente você chega e mata as crianças, quem que vai levar adiante, né, a cultura do povo A e população, do né? país, a população, né. Então, é muito triste, né. Acho que a primeira coisa que a gente sente é muita tristeza, né, Uhum. e a gente e meio impotente também, né, porque a gente fica sem condição de fazer muita coisa, né. Não dá para a gente fazer nada, né, quase nada, né, a não ser ajudar no envio de alimentos, essas coisas, quando a gente tem essa possibilidade, né. Mas e até para entrar alimentos, coisas que as pessoas mandam, é difícil, né, eles estão cercados, né. E tem muita gente por trás financiando, né, doutor? Muita nação por trás financiando tudo isso. Eu li só uma manchete hoje, da revista Hã. Fórum, segundo o jornal The Economist americano, os economistas estavam assim, até entre aspas, excitados com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, que isso seria bom para a economia. Então, assim, a gente chegou num nível de Que isso. humanidade, a gente chegou num nível de humanidade assim muito inexistente, quase, né? Uma falta de compaixão, uma falta de amor, as vidas para esse povo não vale nada, né? Enquanto isso, os líderes de Estado tranquilos, aproveitando a vida, nem aí com nada. E acho que tem também o aspecto, a gente nós fizemos uma live no ano passado, sobre a guerra da Ucrânia lá, né, e e sobre a questão de como que a guerra mexe com as crianças, né, mesmo quando a criança não é morta, né, Perde família. família, né, a perda da mãe, né, principalmente, né, a Uhum. criança tá ali com a mãe, de repente estoura uma bomba, a mãe morre, né, e a criança é pequenininha, às vezes tem um ano de idade ou até menos, né, e aí ela fica privada, né, da mãe, né, é uma privação da mãe, né. Então, o quanto isso repercute no psiquismo da criança, né, na mente da criança, né. O quanto ela carrega dentro dela um trauma num momento em que ela está fazendo o vínculo, né. É um momento em que ela está fazendo um vínculo com a mãe, né, e que a mãe está dando aquele colo, né, aquele holding, né, aquele apoio, aquele calor humano, né. E aí, de repente, a criança perde, né, essa mãe, essa figura, né, que ela está começando a entender quem que é, e que estrutura ela, né, ajuda ela a estruturar a imagem corporal dela, a
a identidade dela, ela saber quem ela é, né? Tudo isso vem com esse afeto, né, que uma mãe traz, né? E que esse é o primeiro passo, né? Esse afeto, e a partir desse afeto que a mãe traz, que a criança vai então crescendo e aprendendo, né, a lidar com essas coisas, né, e a construir, né, essa identidade dela, a construir como que ela se relaciona afetivamente com as outras pessoas, né? Esse aprendizado ele começa ali, né, na relação com a mãe, né? Então, tem autores, né, que já estudaram muito, tem dois famosos, né, porque publicaram muitos livros, né, que estudaram o trauma que ocorreu com as crianças na Segunda Guerra também, né, que foram tiradas dos pais, né, e levadas as mães eram levadas para campos de concentração, e aí a Inglaterra conseguiu fazer um acordo lá com o governo alemão e, lotar alguns trens com as crianças, né? Então, os pais eram levados para os campos de concentração e as crianças eram colocadas em trens e iam para a Inglaterra morar em abrigos, né? E lá eles tentavam dar uma assistência para essas crianças e tentavam arrumar famílias que pudessem estar adotando essas crianças até a guerra acabar, né? Então, tem um autor que chama Winnicott, ele é conhecido por esse nome, né? O sobrenome dele é Winnicott. Ele estudou, ele ajudou a organizar esses abrigos e a dar uma assistência para essas crianças por trauma que elas estavam sofrendo. Ele e um outro autor chamado Bowlby também estudou muito essas crianças e ajudou a estruturar isso, né? Já eram autores, eles já eram psicanalistas, o Winnicott era pediatra, né? E depois ele se tornou psicanalista e então ele tinha muita sensibilidade para isso, né? Ele ajudou a organizar uma assistência para essas crianças, né? E aí ele publicou coisas, o Bowlby também, mostrando, né, as repercussões no psiquismo dessas crianças, na mente dessas crianças, o fato delas terem sido privadas da mãe, né, terem sido arrancadas da mãe, as mães terem sido levadas, né, e morreram, né, e elas perderam, né, essa figura, né, calorosa, carinhosa que elas tinham, né, e isso marcou elas muito profundamente, né, e eles fizeram estudos, tipo assim, acompanhando essas crianças, depois quando estavam 13, 14 anos, 15 anos, já na adolescência, né, eles acompanharam muitas, né, e publicaram os resultados dessa observação. Elas viram que as crianças que tinham essa privação, elas tinham o, o, os transtornos comportamentais, até o fato delas terem atitudes delinquentes, né, e partirem para situações de mais dificuldade de convívio social, né, de fazerem vínculos com as pessoas, né, elas eram essas crianças que foram privadas da mãe, assim, nessa idade mais inicial, tá? Então, e as crianças que já foram privadas da mãe, já estando um pouco maiores, elas já não tinham tantas consequências, né? Tinham também, mas não era tão grave quanto aquelas da fase inicial, porque essas crianças que já tinham tido esse holding da mãe, esse apoio, esse colo,
e essa estruturação da identidade, que vai aí pelo primeiro ano, segundo, terceiro ano, né? Nessa fase inicial, essas crianças que tinham ficado com as mães e que foram afastadas das mães depois dessa idade, elas conseguiram ter melhor estruturação afetiva, emocional, porque ficou aquela marca afetiva da mãe ali, aquele colo, aquele calor, né? Então, vocês veem como é importante. Agora, imagina o que está acontecendo lá nessa guerra, né? Quantidade de crianças que perderam suas mães, né? Sim, E que que eles têm estão... a vida mudada, né, de uma hora para outra. Uma hora tá ali, tá com a família, tá com a mãe, e do nada tudo aquilo acaba. A casa, né? Uhum. Você tem a casa, o cantinho onde ele dorme, onde ele brinca, né? Onde ele se protege, né? Onde a família se protege, né? A casa, o ambiente, né? O ambiente familiar, os parentes, né? O pai, a mãe, os tios, os avós, né? Os primos, né? De repente, famílias inteiras, né? Às vezes sobra uma criança de uma família inteira que morreu, né? Uhum. E essa criança, ela vai viver aonde, né? Muitas vezes ela vai acabar indo parar numa instituição onde ela é cuidada por funcionários, né? Então, não tem aquele colinho de uma mãe, né? Então, a estrutura emocional dela fica muito comprometida, né? Eu Ela tem conversei isso hoje com meu filho de que... 14 anos. A gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Sobre crianças que crescem em abrigos, né? Que existe aquela diferença daqueles que vão bem pequenininhos, que às vezes nem tem uma lembrança do que é ter uma família, tem aqueles que vão já numa idade que conviver um pouco com a família. É que eu vi uma história de uma menina esses dias atrás que me fez passar uma noite inteira chorando, né? Pensando na situação dela, que ela estava num abrigo e ela foi adotada com 15 anos de idade por uma família que acolheu ela assim, tratou como filha, e ela se sentiu assim muito amada, se apegou aos dois filhos que aquela família tinha como irmãos. E tem até uma parte que ela fala, né, que ela foi num retiro da igreja, algo assim, e a mãe adotiva mandou uma mensagem para ela e dizendo, né, eu te amo. Ela disse que ela não conseguiu nem se concentrar naquilo, no que ela estava na igreja, porque ela ficava toda hora abrindo o celular para ver aquela mensagem, porque ela nunca tinha ouvido um eu te amo. Só que aquela mãe engravidou. E depois que ela engravidou, eles devolveram ela para o orfanato. E aquilo me comoveu muito, porque eu pensei, falei, poxa, é uma pessoa que nunca teve convívio familiar, de repente vem um casal, dá uma família para ela, faz ela se sentir amada e do nada tira tudo dela. Então, assim, eu passei aquela noite assim, chorando, pensando na situação dessa adolescente que viveu isso. Sim. Quer comentar, Erle? Alguma coisa? Alguma coisa está te passando pela cabeça que você quer compartilhar? Não, é que a hora que a Vitória falou assim, né, os dirigentes não estão nem aí, né, na verdade eu acho que existe interesse econômico só, né, ninguém pensa no lado humano, ninguém pensa em nada, né. Acho que é só dinheiro e poder que passa pela cabeça de dirigente, de Começa a entrar muita coisa em jogo, né? poder e dinheiro. É, Agora a Fran contou uma história aí que é pesada também, né. Coisa verdade. começa a criar vínculo e E é interessante, né, que a gente, quando vê eu converso bastante, né, com mães que adotaram, né, que adotam, que me procuram aqui no consultório para
para um trabalho de apoio, ou mesmo de tratamento de algumas questões que